Vamos então pormenorizar alguns aspectos relacionados com as migrations. Já vimos então que o principal objetivo é podermos criar através do PHP Artisan a estrutura base das nossas bases de dados. Atenção que é criar a estrutura e não inserir dados dentro da base de dados. Dados no sentido de inserir registros. É apenas trabalhar o esquema, isto é, a estrutura de colunas, as primary keys, foreign keys, etc. O tipo de dados que cada coluna pode levar, tudo isso. Por isso é que a documentação é bastante extensa. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Nós, se olharmos para o nosso projeto, no vídeo anterior desta série, eu criei uma migration, isto é, criei apenas o fecheiro que aqui está, e como vocês podem observar, ele agrega aqui um conjunto de informações, nomeadamente a data do dia em que a migration foi criada, a hora, ok? Depois tem aqui a expressão create_users_table. E é muito interessante aquilo que está a acontecer aqui, porque quando nós olhamos para a estrutura disto que aqui está, e nós já vamos fazer estas experiências aqui para vocês perceberem o que é, ele automaticamente foi criar aqui este fecheiro com este nome e colocou ali que quer criar um esquema para a tabela users. Depois tem uma function, que é uma função anónima, que vai usar uma blueprint, que é basicamente um esquema pré-definido de um conjunto de funções e propriedades ao qual ele dá o nome de table, e a partir daqui nós podemos utilizar o table para definir coisas tão simples como eu quero colocar um ID na minha tabela e ele automaticamente vai criar com este comando que aqui está uma coluna com um valor inteiro de auto-incremento, etc. Depois, se eu quiser criar, por exemplo, uma coluna do tipo varchar, nós vamos ter aqui a possibilidade de usar o string. Claro que há depois mais um conjunto de opções que nós iremos ver a seu tempo. E vamos, por exemplo, olhar aqui para o table timestamps, que significa na prática dizer, olha, é para adicionar também o created at e o updated at. Okay? Então, originalmente a nossa migration aparece apenas com estes dados por defeito, porque o Laravel pressupõe que pelo menos estas informações nós vamos querer agregar à nossa tabela. Para além do up, que é um mecanismo que é usado, a função que é executada quando nós fizemos o migrate, que já vamos ver como é que isso funciona, nós temos também o down. E o down significa desfazer aquilo que foi feito. E que basicamente aqui está expresso, embora possa existir mais código, está expresso desta forma. Schema, drop, if exists user, isto é, deita fora, se existir, a tabela dos users. E desta forma ele vai pura e simplesmente limpar tudo aquilo que aqui está. Ok? Bom, mas as migrations são um mecanismo bastante mais bem estruturado do que aquilo que se possa imaginar. Então o que nós vamos fazer aqui é simplesmente um delete disto daqui e vamos criar uma nova migration. Então vamos colocar aqui PHP Artisan, make migration, e agora vamos criar aqui um create clientes table, ok? E vamos pressionar então o return. Cá está, então ele foi criar o create clientes table e a forma como nós usamos este nome é uma forma mais ou menos padrão dentro da utilização do PHP Artisan e do Laravel. Se nós formos olhar agora aqui para a nossa migration, reparem como o sistema foi suficientemente inteligente para perceber que no nome que nós colocamos aqui no interior, ele foi automaticamente colocá-lo aqui como sendo o nome da nossa tabela. Obviamente que deixou ficar aqui todas as estruturas básicas que ele considera que vão ser utilizadas, nós podemos obviamente agregar mais, já o iremos fazer, e depois aqui também no down, ele foi dizer que é para deitar fora a tabela de clientes. Portanto, vocês devem sempre seguir esta nomenclatura e além disso nunca devem alterar o nome deste fecheiro, uma vez que ele vai estar intimamente relacionado com uma estrutura que vai ser criada na nossa base de dados e que nós já iremos ver de seguida. Então, para melhorar um pouco aqui a nossa tabela, eu vou simplesmente dizer que quero também que a table tenha uma coluna do tipo string, isto é, do tipo varchar, que se vai chamar nome do cliente. E vamos também adicionar aqui um e-mail. Okay? Não estamos a especificar os comprimentos, quantos caracteres é que pode levar, etc. Estamos simplesmente a dizer que queremos um nome e um e-mail, para além do ID e do timestamp, que é o created at e o updated at.
Como é que nós vamos fazer agora? Se nós olharmos aqui para a nossa base de dados, ela está completamente vazia. Existe, mas é uma caixa completamente vazia. Então, regressando aqui ao nosso código, nós podemos fazer aqui simplesmente o seguinte. Eu vou aqui subir para vocês verem melhor o que é que existe aqui. Nós temos o PHP Artisan Migrate. E este comando vai automaticamente executar todas as migrações que tiverem aqui nesta pasta. Se nós quisermos ter informações mais detalhadas sobre o que é que este comando nos permite fazer, nós poderemos colocar um espaço -H. E nós vamos ter uma descrição aqui do conjunto de informações ou de opções adicionais, porque esta é a opção base, e nós depois, estas aqui são facultativas, nós podemos ir agregando este tipo de informações que aqui estão, cada uma delas com maior ou menor relevância para o trabalho que nós estamos a fazer. É importante também sublinhar nesta altura que nada daquilo que nós temos a fazer vai ter uma implicação direta no funcionamento da nossa aplicação, a não ser na estrutura da base de dados. Okay? Portanto, nada do que seja mecanismos de código, lógicas de programação no controlador, nos models, etc., não vai afetar isso, vai apenas lidar com as bases de dados. Okay? Portanto, o utilizador não vai ter acesso às migrations, não, nada disso. Este é um mecanismo apenas para a nossa fase de desenvolvimento da aplicação, pode também ser aplicada na fase de produção para refazermos a nossa base de dados, etc. Mas é fundamentalmente para a fase de desenvolvimento da nossa aplicação em que nós vamos orientando um bocadinho o esquema da nossa base de dados de acordo com as necessidades que entretanto vão surgindo, com os novos desafios do nosso projeto, etc. Dito isto, vamos fazer um clear, PHP Artisan, migrate, ok? Se vocês escreverem este comando, o que ele vai fazer é tão simplesmente o seguinte, reparem. Ele foi aqui ao migration table created successfully, ok? Depois foi aqui migrando este fecheiro e migrado este fecheiro e demorou 63 milissegundos a executar isto. Obviamente que se nós tivermos várias migrations, cada uma para uma tabela diferente da base de dados, ele vai executá-las todas aqui com este comando que aqui está. Se formos olhar para a estrutura da nossa base de dados, eu vou aqui refrescar deste lado, vamos ter a oportunidade de verificar que não foi criada apenas uma tabela, foram duas. Esta tabela que aqui está é uma tabela interna do próprio Laravel que lhe vai permitir controlar o próprio sistema de migrações. E não é muito complexo de perceber como é que ele funciona. Então, se nós abrirmos aqui primeiro a nossa tabela de clientes, nós vamos poder observar que, de facto, ela tem aqui uma estrutura que era expectável. Incluindo, ele fez o seguinte, com a simples instrução que aqui está, que eu vou aqui baixar, de Table ID, como não especificámos ou não detalhámos quais eram as características deste ID, nós vamos ter aqui, então, uma coluna chamada ID, do tipo Big Int, isto é, bastante grande para poder estar disponível para agregar qualquer valor de grandes projetos, de auto-incremento e unsigned, isto é, os valores serão sempre valores positivos, começa no 1, daí para a frente, e portanto o facto de ser um Big Int poderia albergar valores negativos e valores positivos, aqui ele já está a aumentar o tamanho dos valores positivos, porque nós nunca vamos ter chaves negativas. E depois aqui, como nós não definimos no nome qual era o número de caracteres que queríamos, ele simplesmente fez implicitamente aquilo que normalmente os sistemas fazem, que é, ok, o varchar é uma coluna de caracteres alfanuméricos, portanto é uma string, que permite 255 caracteres. Okay? Isto tem a ver com os 8 bits, não vamos estar aqui a especificar tudo isso, ok? Depois temos aqui também o e-mail com as mesmas características e no created at ele colocou como sendo um timestamp e não como um datetime. Mas tudo isto é configurável. Bom, o que é que acontece agora? Se eu quiser voltar atrás, isto é, eliminar a minha coluna dos clientes, eu posso fazê-lo através do PHP Artisan. Mas antes disso, deixem-me mostrar-vos o que é que o Migrations fez. Algo muito simples. Tem 3 colunas e ele diz-me aqui, ok, esta é uma coluna de controle apenas para que cada registro tenha um ID diferente e aqui na Migration ele indica qual é o nome do fecheiro. Daí eu ter informado que nós não podemos alterar o nome dos fecheiros, caso contrário, os fecheiros não irão ser encontrados aqui nesta coluna da Migration. A Migration significa o nome do fecheiro que contém a informação. E aqui no Batch significa que é
a indicação do volume, da versão, vamos lhe chamar assim. Esta versão vai sendo incrementada ou decrementada, no sentido em que nós podemos pedir ao sistema para voltar atrás, fazer um rollback, no sentido de voltar a uma versão anterior do esquema que nós tínhamos. E nós vamos ter a oportunidade de fazer isso. No entanto, eu agora quero-vos mostrar aqui como é que nós fazemos para desfazer aquilo. É tão simples como fazer isto. Chamamos novamente o PHP Artisan Migrate, rollback, voltar atrás. E quando eu agora executar este comando, ele volta atrás em tudo aquilo que foi a última migração que foi feita. Se nós agora chegarmos aqui à nossa base de dados e formos aqui refrescar, nós vamos ter a oportunidade de ver que a nossa tabela de clientes desapareceu, mas a tabela das migrations ficou lá. O que é que aconteceu à tabela das migrations, entretanto? É que se nós formos aqui abri-la, vamos verificar que ela está vazia. E vazia porquê? Porque como só tinha existido uma migração, como eu voltei atrás, já não há registro dessa migração aqui. Bom, vamos aqui fazer uma experiência, que é voltar a fazer a migration. Migrate, ok. Temos novamente a nossa tabela aqui criada, reparem, clientes. No Migrations passámos a ter novamente a informação de que, ok, houve aqui uma migração. Reparem que o ID passou para 2 e não para 1, porque não houve um truncate desta tabela, isto é, ela vai ser sempre de auto-incremento. Portanto, apesar de ter sido feito um delete daquela row inicial, este ID vai ser de auto-incremento e, portanto, já não volta a ser o 1, passa a ser o 2. Mas agora imaginem que eu quero aumentar aqui, por exemplo, dizer que eu quero ter um telefone, por exemplo. Okay? Ora, existem várias formas de nós agora podermos atualizar esta informação, mas uma delas, que é bastante destrutiva, porque se contém dados, eles vão desaparecer, mas é esta, Migrate Refresh. E o que vai acontecer então é que ele vai fazer um rolling back e depois vai fazer um migration. Então ele vai voltar atrás e depois vai andar para a frente novamente. Então reparem o que é que vai acontecer aqui na nossa base de dados. Nós vamos entrar aqui nos clientes, vamos olhar aqui, já temos então o telefone. Nas migrations nós vamos ver aqui que continua a ter apenas uma linha, mas ela passou a um ID 3. Porquê um ID 3? Porque entretanto foi eliminado este registro e foi acrescentado. Obviamente que há muitas informações que nós podemos estudar aqui relacionada com as migrations. Nós não vamos, obviamente, explorar tudo de uma forma detalhada, mas vamos, durante um ou dois vídeos, ver quais são as principais áreas da documentação onde vocês podem focar e vamos fazer aqui, obviamente, alguns exemplos práticos.